Bom dia. Está me ouvindo? Bom dia, colegas presentes, e bom dia aos colegas via YouTube. Bem-vindos ao segundo dia da CIPAT, integrada com a Copanor e a Copasa, para todo o estado de Minas Gerais. Hoje são dia 22 de novembro de 2022, e a nossa programação, lembrando que o lema desse ano é a saúde e a segurança de todos, é a responsabilidade de cada um. Para quem não lembra, meu nome é Larissa, e eu estou acompanhando vocês essa semana aqui. Na primeira programação de hoje, a palestra é do gestor da USSS, Mauro Lúcio. Com vocês, Maurinho. Pessoal, muito bom dia a todos. Para mim é um grande prazer estar aqui hoje, falando sobre um tema muito importante, né, saúde mental, e falando também sobre a nossa regra de ouro número 9, que é a promoção da saúde e bem-estar. Inicialmente, gostaria só de fazer alguns acertos com vocês. Me ajuda aqui, não está passando. Ó. Você está ligado. Só um minutinho, pessoal. Não, pode ficar. O que está acontecendo no passador? Clica na tela aí, por favor. Deixa eu ver. Agora foi. Bom, pessoal, o que vocês estão vendo diferente nessa imagem aí? Quem poderia me dizer? O que vocês notam de diferente nessa tela aí? Todo mundo com o celular na mão. Menos a senhora, gente. Hoje em dia, né, todo mundo tem celular, tem uns que tem dois, que é o meu caso, a gente às vezes não presta tanta atenção nas coisas, né? A gente fica muito focado, a gente vai em show, isso é um fenômeno muito interessante, fica querendo filmar lá e nem presta atenção no show, né? A gente senta no restaurante, vai comer uma coisa, nem aprecia o gosto, está tirando foto da comida. Hoje o convite que eu faço a vocês é: vamos trabalhar junto, vamos participar, vamos prestar atenção, que esse tema é muito importante para todo mundo. Uma pergunta para vocês. Quem aqui tem um propósito de vida? É importante, né? A gente tem que saber para que a gente está nesse mundo, né? O que a gente vai fazer aqui? O que motiva a gente a acordar cedo para vir trabalhar, né? Que mundo que a gente quer transformar? O que a gente quer deixar nesse planeta, né? Luciana. Qual que é um dos seus propósitos de vida? Se você puder falar. Passa o microfone para ela, gente, porque, só lembrando a todos, né, o evento está sendo transmitido aí para o Estado. Um dos seus propósitos. Bom dia a todos. Obrigada, viu, Mauro? Nada. Aqui é... Bom, além dos propósitos assim, pessoais, né? Sim. Eu acho que eu procuro ter um propósito maior, assim, de contribuir para deixar um mundo melhor, de alguma maneira, né? Nem que seja aí nas minhas relações, né, próximas, contribuir para ajudar alguém. Eu acho que tem a ver com a minha missão, com a minha profissão, que eu escolhi também, de psicóloga. Isso, né? exatamente. A gente uma De salva de palmas aí para a Luciana. Essa questão do propósito, né? Propósito de vida, as empresas agora têm falado muito em propósito. Eu tive numa palestra em São Paulo, e eu achei muito interessante, me marcou muito o que o palestrante falou. Ele falou o seguinte: aquela época de quem manda quem pode, obedece quem tem juízo, isso acabou, isso não funciona mais, né? Hoje em dia, lidera quem tem poder de influência. E só engaja quem tem um propósito, né? Isso é muito interessante, né? E o conceito mesmo de propósito, de legado, ele remonta a isso, né? Propósito trata das razões pelas quais você pretende deixar um legado. E legado é o que você pretende deixar para o mundo a partir daquilo que você escolheu fazer. Então, quando você tem um propósito, você direciona toda a sua energia, todo o seu foco e deixa um legado, né? É muito legal quando uma pessoa se ausenta e as pessoas lembram dela por aquilo que ela fez, por aquilo que ela deixou, pela forma como que ela marcou a vida das pessoas, né? A forma como que ela impactou a vida das pessoas. Pois bem, pessoas ricas deixam heranças e pessoas de propósito deixam legado, né? Então, uma pergunta aí já de reflexão inicial é: qual o seu propósito de vida e qual legado você quer deixar aqui nesse planeta?
Em se tratando de Copasa, nós temos nosso propósito, gente. Qual que é o nosso propósito? Qual que é o propósito da Copasa, gente? Ah, cuidado, ainda bem que vocês colaram ali, né? Porque ninguém estava sabendo, pelo amor de Deus. A companhia, né, ela mudou a sua declaração estratégica e hoje o propósito nosso é cuidar da água e gerar valor para as pessoas, né? Isso é muito interessante e muito profundo, inclusive, né? Porque não é tão somente uma missão que a gente coloca num quadro de aviso, um quadro como aquele que está ali. Isso aqui é muito rico, né? A gente está aqui, tudo que a gente faz, ou pelo menos tudo que a gente deveria fazer, tem que estar vinculado a isso, cuidar da água e gerar valor para as pessoas, né? E a partir de um propósito, a gente deixa legados, né? Um dos legados da companhia é um conjunto de ações voltadas para a saúde e segurança, né? Nós temos aí o programa Acidente Zero, ontem eu falei um pouco, é um programa novo, né? Nasceu agora em 2020, é um dos legados desse novo propósito da companhia, né? Por quê? Uma premissa básica. As organizações são feitas por pessoas, não é verdade? Você não consegue nenhum resultado sem as pessoas. Só por isso, gente, saúde e segurança é um valor fundamental, né? As pessoas precisam estar bem para elas conseguirem alcançar resultados. Isso tem a ver também com uma sigla muito popular hoje em dia, que é o tal do ESG, né? Que nada mais é que alguns compromissos vinculados ao meio ambiente, a aspectos sociais, né, entre eles a saúde e segurança, e a governança. Nenhuma empresa hoje ela continua sendo competitiva no mercado sem ter compromissos firmados aí, com transparência, com a forma como que ela cuida das pessoas, né? Então, a Copasa também está nesse movimento, e um dos nossos compromissos é esse: atuamos com segurança e respeito à vida. Aqui a nossa declaração estratégica, né? Isso está notadamente marcado. A nossa cadeia de valor ela foi desenhada de uma forma de esfera. O cliente hoje ele está no nosso centro. Daí nós temos aí os processos de negócio, os macroprocessos de suporte. E eu chamo a atenção para vocês sobre um dos nossos objetivos estratégicos, pessoal, que é valorizar a segurança e o bem-estar das pessoas. Pois bem, então hoje nós temos um propósito e nós temos aí um legado a deixar. Nós temos que envidar todos os esforços possíveis para valorizar a segurança e o bem-estar das pessoas, e esse é um dos motivos que a gente está aqui hoje para falar sobre saúde mental. Dentre dos nossos objetivos estratégicos, nós temos uma iniciativa que é ampliar ações para a promoção da saúde e bem-estar. Tem um aspecto, um pilar do programa Acidente Zero, que é o envolvimento dos empregados. Não adianta, a gente começou assim, um trabalho grande de revisão de processos, e é muito importante, sim, receber crítica e sugestão. Então, o programa Acidente Zero ele se pauta pela cocriação, né, pela participação dos empregados, pelas dicas, pelas sugestões, e não seria diferente também em relação à promoção da saúde. A gente escuta, às vezes, algumas críticas e muito pertinentes, né, sobre a amplitude das ações. Poxa, a gente não tem aqui lá em Frutal, a gente não tem uma ação aqui, uma ação consistente, né, acontecendo. Pensando nisso, no último dia 7, na reunião da diretoria executiva, a gente conseguiu aprovar um convênio. Na realidade, um aditivo a um convênio já existente com o Copasa Saúde. É um passo muito importante para a companhia para atingir esse objetivo estratégico, né? Tendo em vista a convergência de objetivos, né? Ou seja, o Copasa Saúde ele tem toda a capilaridade no Estado, ele tem um objetivo muito similar ao nosso, né? Que é tornar o empregado saudável, evitar que o empregado vá lá para o pronto-socorro, né? A gente firmou esse convênio, esse aditivo ao convênio para implementação de ações voltadas à promoção da saúde, né? Isso, o instrumento jurídico está sendo processado aí, então logo já vai estar disponível. E também vai ao encontro de uma outra lógica, uma outra estratégia que o Copasa Saúde está adotando, que é a implantação de clínicas de atenção primária à saúde, né? Nós vamos ter uma aqui, inclusive, ao lado aqui da sede. Temos já em Montes Claros, Contagem, Divinópolis e Diamantina, uma estratégia que funciona muito, porque tira-se o foco da doença e passa-se a focar na saúde, que é muito importante. Então, algumas ações que estão previstas nesse projeto, gente, primeiro, uma integração da comunicação. O projeto a gente está denominando Saúde em Dia, né? A gente ainda não montou a logo. A ideia é a gente integrar nossas ações de conscientização, né? Às vezes a gente solta um card, o Copasa solta outro. Enfim, a gente vai unificar isso. Estamos realizando também um diagnóstico de saúde, inclusive com Blitz da Saúde. Já convido vocês todos que estão aqui hoje a participarem dessa Blitz, né? A gente vai ter aferições,
de pressão, bioimpedância, vamos ter também um questionário aí sobre a saúde dos copasianos. É muito importante que todos contribuam, né, com essas informações. Análise e gestão de absenteísmo, vamos montar também um programa de acolhimento psicológico voltado para a saúde mental, ginástica laboral, no estado todo também. Enfim, estamos avaliando também um programa de fomento à atividade física, ampliação do PASA, análises ergonômicas do trabalho, que é importantíssimo, né? A Aline ontem falou aqui, análise ergonômica não é olhar se a cadeira está ajustada, se o monitor está ajustado, é muito maior que isso, né? Diz respeito à organização do trabalho. Enfim, vem muita novidade boa por aí. Sim. Sim. Isso tudo, gente, está linkado com as nossas regras de ouro, né? Inclusive, a gente está, ao longo da semana, a gente deve sortear algumas camisas, né? Lá, nossa modelo mostra a camisa para o pessoal. Camisa do programa Acidente Zero, nas costas tem as nossas regras de ouro. É muito importante que vocês nos auxiliem aí divulgando as regras de ouro. Aí, ó. A gente vai mandar para o estado todo, mas o que são regras de ouro, né, gente? São algumas premissas básicas que as empresas criam para auxiliar na disseminação de diretrizes de saúde e segurança, né? Porque a gente tem um arcabouço enorme, cheio de regra, aquele texto enorme. Então, isso tudo está sintetizado ali em algumas premissas fáceis de entender. E a nossa primeira regra de ouro é o comportamento seguro, né? Ele que perpassa tudo. Quando a gente fala de segurança do trabalho, a gente está falando, em última análise, de comportamento humano e comportamento coletivo, algo que é complexo de lidar, né? A gente precisa conscientizar os empregados sobre os riscos e a gente precisa que eles cumpram as regras, mesmo que não tenha ninguém vigiando eles, né? Isso é importantíssimo. Pois bem, nós temos diversas regras de ouro, elas versam sobre os principais riscos da companhia, e uma delas é a promoção da saúde e o bem-estar dos empregados, né? Só mandando um alô aí também, pessoal que está nos assistindo, da Copanor, né? Estão mandando aqui, né, gente? Estou agradecendo muito todas as 75 CIPAs aí do estado, o pessoal está muito engajado, dá gosto de ver do interior a turma como que valoriza um evento como esse, né? Todo mundo participando, todo mundo se ajeitando, enfim, só mandando um abração para eles. A nossa regra de ouro, promoção da saúde e bem-estar, ela traz as seguintes premissas. Desenvolva hábitos saudáveis e esteja em dia com o seu exame periódico. Gente, o exame periódico é importantíssimo, né? O exame periódico, ele retroalimenta ali seus demais exames a depender dos riscos aos quais vocês estarão expostos, né? Na sexta-feira, a gente vai ter uma palestra com a Luciana, que é a nossa médica coordenadora do PCMSO, e ela vai estar falando sobre isso também. Na quinta-feira, desculpem. Vai ser depois da palestra do Jackson Follman. Cuide da sua saúde mental. Se necessário, procure a ajuda de profissionais especializados. Quem cuida da mente, cuida da vida. Gente, a gente precisa mudar uma questão cultural. Cuidar da saúde mental não é coisa de gente fraca, né? Depressão, ansiedade não é frescura, né? Eu falo isso muito com operação, né? A gente viaja muito pelo programa Acidente Zero e a gente tenta desconstruir essas crenças, né? A pessoa que se cuida não é porque ela é frágil, né? Não é frescura, não é falta de Deus, né? Entendam isso. Depressão, ansiedade são doenças, né? A gente adoece, da mesma forma que você adoece do seu estômago, do seu coração, o seu cérebro também adoece, né? Seja positivo, respeite a diversidade e adote uma postura conciliadora. Nunca trabalhe sob efeito de substâncias que diminuam sua capacidade de atenção, concentração e memória, como, por exemplo, o álcool e outras drogas, né? A gente fala muito de droga, mas o álcool é uma droga também, inclusive a que mais mata no Brasil hoje. E falando de mundo, né, gente? O mundo ele tem passado por grandes transformações. Essa sigla, não sei se todo mundo já conhece, ela fala sobre o mundo VUCA, né? Essa sigla ela emergiu lá na década de 80, com o exército americano. Ele utilizava essa expressão que fala volátil, incerto, complexo e ambíguo, para dizer das transformações que o mundo passava à época. Nos anos 2000, essa sigla ela foi trazida para o mundo corporativo, né? Para quê? Para dizer como que o mundo empresarial estava mudando e mudando rápido, né? Vocês vejam, o mundo corporativo volátil, né? Os avanços das diversas tecnologias, eles mudam e criam novos competidores a todo momento. Gente, eu lembro em 2016 que eu estava formando em psicologia, a minha monografia foi sobre a irrupção da Uber. Na época eu entrevistei taxistas, assim, os caras estavam chorando, teve gente que se matou, sabe assim. Foi algo muito impactante, um simples aplicativo que surgiu. Agora vocês vejam, às vezes a pessoa estrutura uma empresa, cria, consegue prosperar, de repente surge um novo aplicativo e derruba tudo, né? Então,
essa sigla ainda é muito atual, né? O mundo do trabalho ele é muito volátil ainda. Inclusive no nosso segmento, né, gente? Quem iria pensar em novo marco legal do saneamento, né? De onde que ia surgir isso? O mundo incerto, né? Também tem a ver com isso. Um aplicativo pode revolucionar radicalmente o mercado. Complexo. Um grupo de consumidores insatisfeito capta mais atenção do que grandes veículos de mídia. Hoje a pessoa ela não liga no 115, não. Ela tem um WhatsApp lá do Bom Dia Minas. O que ela faz? Manda lá. Aqui, ó, tá vazando água na minha rua tem 1 hora. Pô, o rapaziada tá tomando café, não deu nem tempo dele respirar. Já está no Bom Dia Minas. A pessoa nem acessa mais o 115. Olha que mundo complexo, né? E é um mundo ambíguo também, né, gente? A gente não tem mais resposta para tudo. E eu estou falando aqui de uma sigla que passou a ser utilizada nos anos 2000. Olha como ela é atual hoje, né? Pois bem, pandemia, ano de 2020, final de 19, 20. O antropólogo, né, o Jamais Casco, ele ficou muito conhecido com essa nova sigla para caracterizar o mundo. Ele falava o seguinte: a gente vive num mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Frágil porque, gente, pandemia. Que inferno foi essa pandemia, né? Olha para você ver, de repente tudo teve que parar, né? A gente ainda não tinha as vacinas, foi um desespero muito grande. A gente viu o quão frágil o ser humano é, por uma questão invisível, que a gente não tinha o controle, né? Começou a acontecer aquele movimento todo. Nós perdemos vários colegas copasianos, mas graças à ciência, né, a vacina chegou e desde então não tivemos mais óbitos. Isso é muito importante dizer. Mas isso remonta ao mundo hoje, que é um mundo frágil, né, gente? A gente está aqui a qualquer momento, está surgindo uma nova doença, né, a gente perde colegas, às vezes a pessoa tem um câncer, e a gente está num mundo cada vez mais frágil. Ansioso. Tem alguém aqui que não é ansioso? Levanta a mão aí, gente. Quem não é ansioso? A Aline não é mesmo, não. Só a Aline também. Pessoal que está assistindo também, assim, será que tem alguém aí que não é ansioso, né? Não está sentindo ansiedade diante de tantas entregas que a gente tem que fazer, né? E isso está associado também à nossa fragilidade, né? Quanto mais consciência a gente tem de quão frágil a gente é, mais ansioso a gente fica, né? Tipo, tem alguém aqui que é pai, mãe? Quando você... Eu tenho 2 filhinhas, né? A Beatriz, ela tem 3 anos, e a Sofia, ela vai fazer 1 ano agora. Quando você se transforma em pai e mãe, gente, você toma consciência o quão frágil você é, né? E você fica ali querendo proteger seus filhos de tudo, né? E você vê que você não é capaz de fazer isso. A gente vive num mundo, né, muito complexo. Um mundo não linear, a gente já não tem mais aquela lógica de causa e efeito. O evento A vai causar o evento B, né? As coisas hoje elas são muito complexas. E, por fim, um mundo cada vez mais incompreensível, né? Incompreensível. A gente está com uma sobrecarga de informações. Eu estava conversando até com a Amandinha ontem sobre CIPAT, né? E, assim, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, inclusive na empresa, né? A gente tem que entregar isso, tem aquele compromisso tal, tem um treinamento tal. Pô, no meio disso tudo está acontecendo a CIPAT, pô. Tinha gente que, por mais que você manda card, a pessoa nem sabe, está acontecendo CIPAT, vou lá. Né, assim, a gente está vivendo uma sobrecarga também de informações, né? Muita coisa que chega, às vezes a gente não dá conta de dinamizar tudo isso desse mundo. E aí, a gente começa a falar sobre saúde mental. Esses dados, eles são até esse aqui é um pouco mais antigo, de 2021, e esse é mais recente, mas eles também já remontam a algo que todo mundo já sabe, né? Sobretudo em razão da pandemia. A nossa saúde mental ela foi afetada, né? Isso aqui é lógico que é autorrelato, não é um diagnóstico clínico, mas as pessoas, elas relatam, né? A saúde mental piorou para 53% dos brasileiros em relação à pandemia, né? Aponta uma pesquisa. E lá, grande parte das pessoas já relatavam ansiedade, insônia ou depressão por conta da pandemia. Eu converso muito com o Dr. Bruno, que é da minha equipe, e ele fala uma coisa interessante. Ele falou, Mauro, a gente está vivendo uma pandemia de insônia, né? Inclusive, a gente vai ter uma palestra sobre higiene do sono, né? As pessoas não estão conseguindo dormir mais, né? Por vários motivos. E isso, assim, atrapalha a vida da pessoa toda, porque o sono ele cumpre uma função neurofisiológica ali, importante para a gente. A gente precisa de dormir bem, né? Oi? Ah, que bom. Para quem não escutou, nossa amiga aqui falou que só encostou que durmo, né, gente?
Não é todo mundo, né? Às vezes a gente está com tanta preocupação, né? Nessas viagens aí a gente sempre faz os diálogos de segurança. Pois não, passa o microfone lá, só para o pessoal que está nos assistindo participar. Não, fica à vontade. Pode falar, por favor, seu nome? José Carlos da USMA. Opa. Será que não seria muito cansaço que ele tem, não? Também. E olha que paradoxal, né? Quem não ouviu, o Zé Carlos falou, será que não é um excesso de cansaço? Esse sono está vindo porque está sobrecarregado ou alguma coisa assim? Sim, interessante você falar isso. A falta de sono, né? Na palestra vocês vão entender isso melhor sobre a higiene de sono. Ela pode também ser tanto a falta de sono quanto o sono excessivo pelo excesso de cansaço, né? Paradoxal que seja. Mas às vezes, eu estava dizendo que às vezes, eu viajo muito, né? Conversando com o encarregado de sistema, que é uma figura muito importante para a companhia. Eles falam, gente, eu estou com tanto problema para resolver aqui lidando com o prefeito que eu deito para dormir e não consigo desligar. Então, a pessoa não dorme. A pessoa está extremamente cansada e não consegue dormir. Então, isso é um ponto de atenção, né, gente? Saúde mental e sono tem tudo a ver, né? Já convido vocês, não percam a palestra sobre higiene do sono. A programação está na intranet. Vai ser que dia lá? Amanhã, né? Sexta-feira? Aí, ó, nosso colega está bem informado. Obrigado, viu? Essa é interessante. E aí, gente, introduzindo um assunto que eu já vou falar, crenças. Autocuidado não é frescura, gente. Cuidar da mente é cuidar da vida, né? E o que é autocuidado? É alimentar bem, é não invernar na cachaça e depois não aguentar nem vir trabalhar na segunda. É fazer uma caminhada. Você sabia que caminhada é um excelente remédio, né? Não também pelo fato de você produzir ali uma química endógena, né, endorfina, pelo simples ato de caminhar, como também para você espairecer, você sair de casa, não ficar preso, né? Fazer uma terapia, né, é um ato de autocuidado, né? Fazer um hobby, algo que você gosta de fazer, né? Cada um tem um gosto, tem gente que o hobby, sei lá, é passear, ir no shopping, que ótimo, né? Desde que seja saudável. Mas é importante lembrar, autocuidado, cuidar de si, não é frescura, não é egoísmo também. Olha para você ver, tem gente que... Eu atendi por 5 anos na clínica, né? Clínica psicológica. E é interessante que você escuta muito isso. Não, mas eu ficar pensando em mim, vou ser egoísta agora? É isso que você está me ensinando? Não. E às vezes é bom, importante, né? A gente ter um autocuidado, pensar na gente. Às vezes a gente se anula tanto em detrimento do outro, né? Pois bem, e eu pergunto a vocês, quando a gente tem uma dor de estômago, a gente procura o quê? O gastro, né? Se a dor é no peito, a gente vai logo para quem? Cardiologista, certo? Se a gente tem um incômodo nos olhos, quem que a gente procura? O oftalmo. Agora eu pergunto para vocês, quando você tem uma dor que dói, você não sabe exatamente aonde, que deixa o pensamento confuso, né? Sentimento alterado, a quem recorrer, gente? Psicólogo, psiquiatra, quem mais? Terapeutas. A Deus. Que bom, está todo mundo muito afiado, viu, gente? É isso. Eu trago a vocês aqui, o pessoal citou psicólogo, psiquiatra, terapeuta. O que é um psiquiatra? Não fala que é médico de doido, não, que daí a gente vai brigar aqui. O que é um psiquiatra, gente? Ótimo. Gente, psiquiatra, como o nosso colega falou, é um médico que te ajuda a encontrar um problema, né? E como a Lala complementou, é um médico e por ser médico ele pode medicar, né? É toda situação que precisa medicar? Não. Mas hoje, né, a medicina evoluiu muito, a ciência evoluiu muito, a gente já tem droga muito segura, né? A gente tem, por exemplo, os inibidores de recaptação de serotonina, que são drogas tarja vermelha, que eles ajudam ali a crescer o cabelinho do neurônio ali, né, a médio e longo prazo. Então, em alguns casos, não é problema algum também a pessoa ir a um psiquiatra, né? Tem gente, não, mas eu não aceito, vou ter que tomar um remédio, né? Pô, calma, não é bem assim. É lógico que você não vai ficar só no remédio, né? Para isso, a gente tem outros profissionais, como vocês disseram. A gente tem um psicólogo. O que é o psicólogo? Ele é formado em psicologia, é uma graduação específica, né? E a psicologia ela é muito ampla, a gente tem diversas frentes, diversas abordagens, né?
o psicólogo, a gente tem um psicólogo que atua mais na parte clínica, daí você tem a clínica behaviorista, né, que é comportamental, a cognitivo-comportamental, da qual eu fiz especialização, você tem a psicanálise, que é um segmento da psicologia, né, e aí já respondendo a sua outra figura, o psicanalista. Quem sabe o que é um psicanalista, gente? O psicanalista, ele é um profissional que se debruçou, né, sobre a psicanálise. Quem não sabe, a psicanálise é uma importante linha aí de conhecimento. Ela teve como precursor o Freud e deixou um vasto legado aí para toda a psicologia, inclusive psiquiatria. E o psicanalista, ele não necessariamente é um psicólogo, não necessariamente é um psiquiatra, né? Ele é um profissional formado em psicanálise. Então, a psicanálise tem toda uma metodologia muito importante, né? Então, esses 3 profissionais a título de psicoeducação, é bom que vocês conheçam e que vocês não tenham preconceito, né? Por que não? A gente pega aí a lista do Copa Saúde, procura um profissional dele e vai se consultar, né? Não é vergonha alguma. Depende do seu grau da gravidade dos seus sintomas, né? Eu acho importante sempre a gente ter uma opinião de um médico, né? Então não é problema algum em um psiquiatra, ainda que você ache, pô, eu não sei. O psiquiatra hoje, isso já está bem resolvido, os médicos, eles trabalham em parceria, né? Ele vai falar, pô, tem médico que você vai nele, ele não vai te receitar remédio, ele vai falar assim, faça uma terapia que é importante para você, né? E isso funciona, por exemplo, você estava lá, sofreu um acidente e quebrou a perna. Quem que você procura imediato? O ortopedista, né? Você vai lá no cirurgião, ele tem que te medicar, tem que te costurar. Depois, ai de você se não for lá e fazer uma fisioterapia. Você não vai recuperar aquele movimento. É uma analogia à psiquiatria e à psicologia, sabe? Então, assim, às vezes a gente precisa ter ali algo emergencial, mas também você tem que estar cuidando, tem que estar se fortalecendo para que você consiga se recuperar. Eu gosto sempre de falar também sobre o CVV. A minha esposa, ela foi voluntária do CVV e eles cumprem um importante papel de voluntariado, né, e de escuta. Esse telefone aqui, se vocês ligarem, no momento de crise, né, às vezes a pessoa pensando em autoextermínio, ela liga no CVV, tem alguém ali prontamente para escutar ela sem julgamentos, né, gente? Porque às vezes você conta uma coisa para o seu amigo e ele fala assim, isso é falta de Deus, você está precisando de ir na igreja. Né, assim, é importante você ter uma escuta que não te julgue, né? E o CVV, ele cumpre muito isso. E o CVV também aborda muito, a gente ouve falar muito do CVV na época do Setembro Amarelo, que a gente não deve falar sobre autoextermínio só em setembro, né? Autoextermínio a gente tem que estar introduzindo sempre nas nossas narrativas. Alguns mitos, por exemplo, sobre autoextermínio. Pessoa que ameaça se matar não faz isso, quer só chamar atenção. Mentira. Cuidado, né? A pessoa, às vezes, ela está no sofrimento ali, ela começa a comunicar isso, né? Ela já não está aguentando, ninguém se mata porque quer, né, gente? É igual acidente, trabalho, ninguém sofre um acidente porque quer. A pessoa está ali sob um sofrimento. Suicídio é uma decisão individual. A pessoa está em plena capacidade, ela escolhe, eu vou me matar. Não, não é isso. Tem transtornos psiquiátricos que alteram ali a percepção das pessoas. Eu vou estar falando sobre isso também. E não devemos falar sobre suicídio, isso pode aumentar o risco. Não necessariamente, gente. É a forma como que se fala, a gente tem que abordar, a gente tem que conscientizar os empregados. Às vezes a pessoa está numa angústia tamanha, não conversa com ninguém, e é importante a gente conscientizar as pessoas sobre isso, né? E aí, eu também falo sempre isso com os líderes, né? Quando você está... Samuel Bortolini chegou agora do aeroporto, nosso próximo palestrante. Primeira coisa que a gente escuta num avião, gente... Em caso de despressurização, as máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Caso você esteja acompanhado de alguém que necessite sua ajuda, coloque a sua máscara primeiro e, em seguida, tente ajudar a pessoa. Né? Então, se a gente quer ajudar alguém, a gente tem que primeiro colocar a máscara na gente, né, gente? É muito importante, né? Eu volto a dizer, não é egoísmo. A gente tem que estar bem para a gente também promover a saúde das pessoas. Né? A gente tem que estar bem para a gente passar uma boa mensagem. E aí, gente, eu começo a fazer algumas provocações a vocês. O que cada um de vocês que está aqui, que está me escutando aí, das CIPAs, né? O que você viu, ouviu e sentiu na sua infância que te marcou? Não precisa falar, não vou passar o microfone para vocês me contar isso. É só para uma reflexão, né? O que lá na sua infância alguém falou, ou alguma coisa que te marcou muito, que você viveu, que está aí gravado na sua memória? Vocês conseguem lembrar de algo? A infância é um momento muito importante, né, e crucial na nossa vida, porque o ser humano ele nasce como se fosse uma folha em branco. Né? A
partir das experiências que a gente vai vivendo, das nossas interações em sociedade, né, do que a gente escuta, a gente vai rabiscando ali nossa história nessa folha em branco, né? E a infância, a gente é a folha em branco, né? A gente não tem nada ainda estruturado, então o que ficar ali deixa uma marca. Então o que você viu, ouviu e sentiu na sua infância pode ter te marcado e talvez é isso que você está trazendo aqui hoje, né? Às vezes sem perceber. Por quê? Uma premissa básica. A forma como que a gente vive, gente, é reflexo direto das nossas crenças. Entendam isso, isso é uma premissa. Por que as pessoas reagem de forma diferente diante de uma mesma situação muito parecida? Né? Crença relativa, por exemplo, a dinheiro. Por que uma pessoa ela acha que ser rico é coisa que é impossível? Por que uma pessoa chega numa empresa ela já aceita que o lugar dela ali, enquanto outra já chega e fala assim, eu vou sentar lá naquela cadeira? Né? Isso tudo é crença. Né? As pessoas, a forma como que você enxerga o mundo é a partir das suas crenças. Né? Por favor. Você disse, você passou lá, o rico deixa herança. E um outro detalhe. Quem tem propósito, deixa legado. Não pode ser as duas coisas, não? Pode. Não tem problema nenhum. Porque aí... Tem. O que eu digo... Porque aí, desse caso aí, eu estou encaixando na sua fala aqui agora. Sim. Uma coisa não... Não. Na realidade, é porque tem gente que acha que... a ideia é uma das crenças, tá? Da relação com o dinheiro, né? Tem gente que... Eu já escutei gente falando assim, ó, quem é rico não entra no céu. Isso é uma crença? Quer dizer que você vai focar só em dinheiro e não vai viver bem? Não é isso, né? Que bom que você esclareceu. Mas não é a materialidade em si, gente. A gente está falando de crenças aqui de uma forma geral. E crenças tem muito a ver, como eu estava dizendo, com a nossa infância. Né? As crianças elas enxergam em pessoas de autoridade, né, as primeiras figuras de confiança, algo muito forte. E, às vezes, o que você fala, por exemplo, com uma criança, ela pode tomar como uma verdade. Isso é muito sério. Às vezes, não falar, tá, gente? Eu fala, mas às vezes o comportamento que você emite perante aquela pessoa, né? O que você está transmitindo a ela, às vezes de forma não verbal, né? Daí eu pergunto para vocês, quem tem filho aqui, levanta a mão de novo. Todo mundo tem filho aqui, hein, gente? Vocês estão... Parabéns. Aí netos também, importante. Quem tem neto também. Crescer e multiplicar. O que você tem dito aos seus filhos? Né? De que forma você tem incentivado eles a serem autoconfiantes? Como você tem reforçado nele as pequenas conquistas que seus filhos conseguem? Né? A minha esposa ela é neuropsicóloga infantil, então ela fica pegando minhas filhas de cobaia, né, para você ver. E assim, ela sempre me fala muito sobre isso, né? Assim, o que você tem transmitido, né? De que forma que você ensina seu filho a ser autoconfiante? Você vai lá e pega e faz para ele? Você não consegue, menino? Vem daí que eu vou fazer para você. Né? O menino vai lá e consegue fazer um desenho. Você fala, nossa, você não sabe desenhar ainda não, esse desenho feio. Você vê. Tem gente que faz isso. Né? Isso é muito sério, gente. A gente está marcando a vida das crianças, né? E aqui alguns exemplos de falas de pessoas de autoridade que, porventura, alguns de vocês tenham escutado. Olha lá, você não faz nada direito. A pessoa cresce com aquilo, eu não faço nada direito. É um inferno minha vida. Você me envergonha. Olha essa. Se você continuar assim, seu corpo vai ficar desse jeito e as pessoas não vão te aceitar. A gente começa a escutar isso, não só de figuras de autoridade, mas da sociedade como um todo. Né? A gente teve aí essa semana uma importante discussão sobre a consciência negra, né? E muito se fala sobre a beleza, né? Discussão sobre beleza. Né? Isso é muito sério, gente. A gente tem que desconstruir alguns padrões, né? Algumas crenças que a gente foram sendo introjetadas na nossa vida. Né? Se você continuar assim, ninguém vai querer se casar com você. E a pessoa muda e começa, não, vou fazer tudo para ser aceito, vou casar a qualquer custo, eu preciso ser aceito, se submete a cada coisa. Isso lá na infância. Às vezes a gente fala isso com as crianças, gente. Olha para você ver. Por que você foi tirar um 8 e não tirou um 10? Pô, daí você matou o menino, me tirou 8, pô.
né? Daí cria uma pessoa super autocrítica, né? Insegura, né? Extremamente autocrítica, se cobra demais, fica preocupada em sempre tirar o 10, não aceita, né? Competitiva. Você deixa tudo pela metade, não tem jeito. Você é burro. Tem gente que fala isso com a criança, você é burro. Algumas coisas também, deixa que eu faço para você, você ainda é pequeno, daí no ensino o menino não aprende nunca, né? Você tem que pegar e criar também ali uma autonomia com as crianças, né? É lógico que a criança não vai dar conta de tudo, né, gente? Não é isso que está em discussão. A questão é o que você está transmitindo para os seus filhos. Eu não ligo o que você quer, né? Eu que mando, eu sou adulto, eu não estou nem aí para os seus sentimentos, né? Não inventa moda, daí você acaba com a criatividade da criança. Isso é muito importante. Eu estava esses dias no workshop com o pessoal da Superintendência de Relacionamento com o Cliente, né? E o Wallace falava muito disso. Eu quero que vocês deixem os jovens aprendizes se propor. Olha para você ver que interessante, porque é uma visão de fora, né, gente? Se a gente já tolhe as pessoas de propor, né, de trazer novidades, a gente perde muita coisa, né? Ricos não entram no céu, dinheiro é a raiz de todo mal. É uma das crenças que eu falei, né? É uma crença, né? Não necessariamente você tem que ser materialista, mas, pô, será que é assim mesmo, né? Que local que você está se colocando? Você tem que seguir o exemplo do seu irmão. Daí vive comparando o moleque com o outro. Seu irmão é assim, você tem que ser assim. Não, necessariamente, né? Você é igual fulano, uma figura negativa, né? Às vezes a gente pega a criança e vai falando com a criança assim, ó, nossa, é igual que fulano, hein? E a criança sabe que ali é uma imagem negativa para ela, né? Pois bem, então tudo isso, né? Fala de pessoas com autoridade, afirmações que a pessoa vai escutando na televisão, nas mídias, no convívio social, na escola, né? Repetição de experiências que também reforçam ali aquele comportamento, aquela crença percebida, né? Aquele significado. Porque às vezes a pessoa já recebe uma crença ali, daí vai na interação, acontece algo que acaba reforçando aquela crença. Isso tudo, gente, vai montando o nosso arcabouço aí de crenças, né? Sobretudo as crenças centrais, que é um conceito que eu vou trazer mais à frente. Inclusive alguns acontecimentos com forte peso emocional, alguns traumas, né? E como eu disse, quando as pessoas nascem, elas são como folhas em branco, né? E à medida das experiências que elas vão vivendo, elas vão construindo um óculos de percepção da realidade. É o exemplo dessa figura, né? Porque diante de uma mesma situação as pessoas reagem de forma diferente, né? O que está por trás disso? Tudo isso que eu venho falando é como se ao longo da vida a gente fosse montando um óculos que determina a forma como que a gente enxerga as coisas. E a boa notícia é possível a gente questionar isso, né? Você está com um óculos, primeiro é você ter consciência sobre esse óculos, né? Pô, o que eu estou percebendo? O que está por trás disso, né? Por isso que a terapia ajuda muito, gente, seja ela qual segmento for, né? Assim, sempre encorajo as pessoas façam terapia, né? A terapia amadurece as pessoas. E isso, gente, já vem de longa data, né? Os estoicos, o Epiteto é um deles. Epiteto é um filósofo grego, ele ficou em Roma como escravo por muito tempo, ele deixou diversos ensinamentos, né? E um deles, que é a base para a terapia cognitivo-comportamental, já remonta a muitos anos atrás, e parte da seguinte premissa: os homens não se perturbam pelas coisas, mas sim pela interpretação que eles fazem das coisas. Então, não necessariamente o acontecimento em si, mas o óculos pelo qual você está enxergando aquele fato, né? Esse é um dos pulos do gato, né? E aí eu estava falando de terapia cognitivo-comportamental, ela parte de duas premissas. A primeira é que nossas cognições, elas influenciam diretamente a nossa emoção e nosso comportamento, ao passo também como que a forma como que a gente age também interfere na nossa forma de pensar e de sentir. A terapia cognitivo-comportamental ela é interessante, que ela é meio que uma junção da psicanálise com o behaviorismo radical, né? Inclusive, um dos seus precursores, o Aaron Beck, ele tinha uma leitura psicanalítica, ele era um médico neurologista da Pensilvânia e também psiquiatra, né? E ele estruturou isso tudo inicialmente pensando nos depressivos, né? A pesquisa inicial dele, que fomentou a terapia cognitivo-comportamental, foi em relação aos depressivos. E essa abordagem, especificamente, ela é estruturada, pragmática, com foco no presente, né? Não é a melhor, tá, gente? É só mais uma abordagem em psicologia. Não se limitem a isso. É só uma forma de ver as coisas. Ela se pauta num relacionamento terapêutico empírico e colaborativo, né? A gente tem métodos aí para identificar e reduzir as crenças, as distorções.
tem um caráter educativo também, de fortalecer a pessoa para que ela também seja seu terapeuta, né? Treinar as pessoas para isso. E foca muito em prevenção de recaídas. Mas o Beck, à época, ele estava fazendo uma pesquisa com depressivos. E ele criou esse conceito da tríade cognitiva. O que é isso? A tríade cognitiva, ela fala como que a pessoa se vê, como ela vê o mundo, né, os outros, e qual que é a visão que ela tem de futuro. Nas pesquisas iniciais com depressivos, ele percebeu o seguinte: primeiro, a visão de si. Um depressivo, por vezes, pode ter uma pessoa defeituosa, indesejável, inadequada. Ou ainda, a visão do mundo. As pessoas são sempre más, né? Tá todo mundo querendo me passar a perna. Ou ainda, a realidade ameaçadora, muito exigente. A gente tem aqui obstáculos insuperáveis, né? Eu nunca vou conseguir sair disso. É também aí da tríade cognitiva. Visão do futuro, uma desesperança rígida, né? Aquela pessoa, pô, não vai ter jeito. Tem gente que você começa um grande projeto, a pessoa senta e fala, não, isso aí não vai dar certo. Né? E aí, o Beck ele traz o conceito das crenças centrais, que é basicamente aquele óculos que eu havia dito. Né? Ele é um nível mais profundo de consciência, e ele traz lá algumas regras globais, absolutistas e inquestionáveis. As pessoas têm essas crenças centrais e elas não questionam, porque para elas é uma questão egocintônica, né? É uma forma dela de ver o mundo. Então, às vezes, ela não tem nem crítica sobre isso. Uma das crenças centrais é o desamor, é quando a pessoa se acha indesejável, indigna de amor, imperfeita, né? Alguns pensamentos recorrentes: eu não sou bom nem querido o suficiente para ser amado, né? Eu sempre vou ser rejeitado. Tem gente que anda por aí com essa crença, né? E crença, como eu disse, determina a nossa forma de se comportar, né? Uma outra crença central, desamparo. Uma pessoa extremamente insegura, né? Ela pensa ser frágil, vulnerável, inadequada. Alguns pensamentos recorrentes: eu não consigo mudar, não sou bom o suficiente, eu não consigo fazer isso, eu jamais vou conseguir aprender isso. É uma crença central. E isso, gente, como eu disse, é algo muito inconsciente, viu? Às vezes a gente não tem dimensão que a gente tem uma crença central dessa. Desvalor. Eu não mereço nada, né? Eu não sou digno de atenção, eu não tenho valor nenhum, eu sou um lixo. E é interessante que a terapia cognitivo-comportamental, ela fala o seguinte: das crenças centrais, depreende-se crenças intermediárias, que são como autorregras. O que é uma autorregra? São afirmativos assim, ó, se, então, né, se eu sou assim, então eu sempre vou ser assim. É uma autorregra, é uma crença intermediária. Eu deveria fazer isso. Eu deveria ter conseguido esse projeto. Né? Os deverias, é aquilo que a gente se cobra, que a gente se impõe. Né? E qual que é o esquema? De uma crença central, aparecem crenças intermediárias, e de uma situação gatilho, que a gente vive a todo momento, emergem pensamentos automáticos. Né? O Beck, assim, eu acho que um dos grandes legados dele foi essa questão dos pensamentos automáticos, né? Porque a todo momento, enquanto eu falo com vocês, emergem à consciência de vocês pensamentos dos quais vocês não controlam. A gente não escolhe o que a gente vai pensar. A gente está aqui e, de repente, aparece um pensamento automático na nossa consciência. Né? E ele fala disso. De uma crença central, criamos diversas autorregras, né, crenças intermediárias, que em determinadas situações gatilho, emergem pensamentos automáticos. E daí isso tem uma resposta fisiológica, né, e emocional, e a gente se comporta. Quer ver um exemplo? Por exemplo, pessoa que tem uma crença central de desvalor: eu sou incapaz. Ela tem lá crenças intermediárias: eu deveria conseguir fazer tudo que eu já aprendi. É uma autorregra dela. Se eu não sei fazer algo, então eu não sou bom o suficiente. Daí vamos ver um exemplo. Luana, né, foi convidada para dar aula de inglês na sua antiga escola de idiomas. Situação gatilho. Pessoal: Luana, beleza, você estudou aqui, né? Que tal você vir cá dar uma aula aqui para a gente? Pensamento automático na hora: nó, isso vai ser difícil demais. Eles vão perceber que eu não sei nada. Eu não vou conseguir. É melhor dizer não. Olha para você ver o pensamento que passa. Ela não falou com ninguém. Né? Isso veio à consciência dela. Qual a resposta emocional? Medo e ansiedade. Reação fisiológica: sudorese, alteração do batimento cardíaco e da respiração. E qual que é o comportamento dela? Agradeceu o convite, mas rejeitou, gente, alegando que estava sem tempo. Isso aqui é só um exemplo, né, para vocês verem que como que as nossas crenças, né, elas acabam, a depender da situação gatilho, condicionando o nosso comportamento para um lado ou outro. Né? É muito interessante quando a gente toma consciência disso. E o Beck, como eu disse, ele começou a estudar sobre os depressivos, e isso se ampliou, né, a psicologia cognitivo-comportamental, depois pela Judith Beck também,
ampliou essa visão para outros transtornos, entre eles os ansiosos, né? Pessoas com depressão e transtornos ansiosos, geralmente elas interpretam, antecipam os eventos de forma muito negativa, elas generalizam muito, né? Nossa, se isso deu errado, vai dar tudo errado. Elas são radicais e atribuem os problemas a si próprias, elas estão sempre se culpando muito, né? E aí, uma questão muito interessante, gente, aqui eu já estou indo para o final da minha fala, né? Sobre as distorções cognitivas, que é um outro conceito em psicologia. Por exemplo, generalizar. A partir de uma única experiência que não foi boa, né? A pessoa acha que sempre vai acontecer em outras situações. Nunca mais ninguém vai gostar de mim, só porque aconteceu isso, né? Foi um dos piores finais de semana da minha vida. Eu não dormi bem ontem, então minha insônia vai durar para sempre. Isso é crença, né? Ou seja, é uma distorção cognitiva de generalização. Outra, pensamento tudo ou nada. Tem gente que até acha que é um elogio. Não, comigo eu sou 880. Pô, parabéns, mas não está bonito não, né? Se esse trabalho não ficar perfeito, o meu esforço não terá valido a pena. Olha para você ver, gente. Como que às vezes a gente se boicota, né? Como que a gente não se valoriza, né? Desconsiderar o positivo. A pessoa viveu um tanto de coisa boa e coisa ruim, como é a vida, e ela foca só naquilo que negativo, né? Ela desconsidera todo o positivo. Eu fiz bem aquele projeto, mas isso não significa que eu seja competente, eu apenas tive sorte. E é interessante que, às vezes, esse tipo de pessoa ela não consegue nem receber um elogio, né? Você vai elogiar a pessoa, nossa, você fez um excelente trabalho. Ela fala, não fiz trabalho nenhum, isso foi sorte, né? Assim, a pessoa ela não sabe receber elogio, né? Eu já dei feedback para a minha equipe assim, pô, você tem que aprender a receber um elogio, você é muito bom nisso, olha que evidência, né? É interessante a gente também falar sobre isso. As pessoas têm que se desenvolver, as pessoas têm que aprender a receber elogio, né? Argumentação emocional. Isso aqui é muito comum com mãe, hein, gente? Não seja essa mãe igual a minha. Se eu estou sentindo é porque é verdade. Ó, pô. Tem mãe que foi, Clarice. Sei. E ainda sente com o coração, né? Que é um músculo aqui que está batendo, aí não tem nem cérebro no coração, mas está sentindo pelo coração. Interessante. Sinto que eu sou um fracasso. Só para você ver. Você sente, né? Qual que é a evidência? A partir de que você está sentindo que você é um fracasso? Rotular. Tanto a si próprio quanto aos outros, né, gente? Rotular nunca é muito legal. Sou um imbecil por ter ido naquela festa. Pô, já deu um carimbo na testa. Não sou um imbecil. Aquela pessoa não me ajudou, ela é egoísta. Ah, não me ajudou não, né? Então você é egoísta. Rotula a pessoa, né? Personalizar. Choveu no meu churrasco, é tudo culpa minha, minhas festas sempre dão errado. Pô, agora você é Deus, você vai controlar até o tempo, assim, né? As pessoas personalizam, né, as coisas que dão errado, atribuindo a si a culpa, né? Olha para você ver que distorção cognitiva. Meu amigo não conseguiu emprego, é culpa minha que eu não ajudei ele bastante. Olha para você ver. Catastrofizar. Também isso é coisa de mãe, hein, gente? Pelo amor de Deus. Minha mãe é assim. Ele não atendeu a minha ligação, algo de muito ruim aconteceu. Opa, calma, né? Vamos basear em evidências, né? O que será que realmente o celular pode ter descarregado, enfim. E aquelas declarações imperativas, gente. E isso é sempre importante uma reflexão. O que de imperativo você traz para si? Declaração imperativa é aquela que você meio que se obriga a ter feito aquela coisa, né? Assim, ó, eu deveria ter ficado em casa com meu marido. Eu não devia ter vindo nessa festa. A gente, às vezes, é cheio de autorregra aí, de declaração imperativa, eu sou obrigado a fazer isso. Se questionem, né? E aqui, já finalizando, gente, só para que você saiba, 3 dicas, né? Primeiro, buscar evidências sobre os pensamentos. Evitar generalizações. Nem tudo que você pensa é verdade, né? E isso é uma notícia boa, né, que eu trago a vocês, é o seguinte, são crenças, né, são distorções. Da mesma forma, é possível você modificá-las, né? Há técnicas para isso. Uma delas, muito rapidamente, é o RPD, né, que é o Registro Diário de Pensamento. É uma das técnicas lá da terapia cognitivo-comportamental, que você cria um mecanismo do paciente te trazer ali exatamente isso. O que aconteceu, qual situação que ele estava vivendo, qual pensamento automático emergiu, o que ele sentiu na hora e o que ele fez. Ele traz isso para o consultório e se trabalha as crenças, né? Tem técnica, por exemplo, do questionamento socrático, que você vai questionando a pessoa e deixa que ela mesma traga as evidências daquele pensamento dela. Na maioria dos casos, gente, basta você escutar a pessoa e ir perguntando, a pessoa mesma vai trazendo e chegando aos insights. É muito interessante. Por isso que eu digo novamente, façam terapia. Análise de distorções lógicas, né?
E, às vezes, se o pensamento tem algum fundo de verdade, a pessoa também, você tem técnicas de solução de problema, de planejar atividades. Tem pessoas, gente, por exemplo, uma pessoa muito depressiva, assim, de cama. Às vezes, você tem que montar para ela uma agenda, né? Você tem que colocar ali atividades de domínio e atividades de prazer. A atividade de prazer é aquilo que, obviamente, traz prazer, mas a atividade de domínio é, por exemplo, arrumar a casa, né? Um depressivo, às vezes, a pessoa fica na cama. Você tem que colocar numa agenda ali para ele. Arrumar a casa, tal hora, né? Então, isso tudo são algumas técnicas que visam aí mudar esse arcabouço de crenças. E aí, gente, já finalizando a minha fala, estava prevista até 9h30, e aqui já trazendo a vocês aqui também, reforçando que depois do intervalo a gente vai ter uma excelente palestra com Samuel Bortolin, que já está aqui, né? Que para mim é um exemplo vivo dessa história que eu sempre conto. Eu escutei essa história aqui uma vez nesse auditório, e alguns de vocês já devem ter escutado eu falar dela, mas eu sempre gosto de fazer que ela remonta tudo isso que eu falei, né, sobre crenças. É a história de um rapaz que conseguiu uma bolsa numa faculdade americana, né, lá, não sei se você já viu, é como se fosse um coliseu, né? E ele estava muito feliz, era o primeiro dia de aula dele, né? O professor falando sobre cálculos, coisas muito complexas, e esse rapaz trabalhava, ele trabalhou a semana toda, primeiro dia de aula, uma sexta-feira. Esse rapaz foi, gente, estava chovendo, esse cara dormiu em plena primeira aula dele. Era a bolsa da vida dele, o cara tinha conseguido chegar na universidade, a primeira aula dele, ele dorme, não aguentou, estava cansado. E aí, ele acordou assustado, auditório vazio, né? Falou, putz, o que eu vou fazer? Gente, que vergonha. Não quis nem falar com o professor. Ele chegou num quadro, viu aquela conta complexa e falou, meu Deus, se eu falar com o professor que eu dormi, daí eu estou fora da universidade, né? Daí, o que ele fez? Ele anotou aquela conta complexa toda que estava no quadro. Falou assim, eu vou deixar isso aqui anotado, vou para casa, não vou falar com ninguém. Esse moleque foi para casa, mas se debruçou, estudou, fez conta, pesquisou, foi na biblioteca, pegou livro, pesquisou na internet, olhou no Google, não achava nada. Ele foi ficando ansioso, isso passou o final de semana todo, nem dormiu direito, querendo resolver aquele problema. Próxima aula seria na quarta-feira. Ele falou, meu Deus, e foi tentando, se frustrou, não conseguia. Com muito, muito, muito custo, esse rapaz achou a solução daquele problema que estava no quadro. Ele falou, ufa, até que enfim eu achei a solução desse negócio. Vou levar para o professor. Quarta-feira, primeira coisa que ele fez, ô professor, eu consegui resolver aquele problema que você passou aqui no quadro. O professor, como assim, moleque? Você resolveu o quê, senhor? Resolvi, olha aqui a conta, olha a memória de cálculo aqui. E aí o professor pegou aquilo, colocou no quadro, foi refazendo a equação. E ele viu que era verdade, o moleque resolveu o problema. Daí ele falou assim, ô moleque, esse problema que eu passei aqui era só um exemplo de um problema matemático sem solução. Então, não sabendo que aquilo era impossível, ele focou a energia dele na solução. Gente, isso são crenças, né? Então, volto a dizer que crenças você tem colocado no seu dia a dia, né? O que você tem que acreditar, o que te limita hoje, né? Com que óculos você tem enxergado a vida, né? Então, pessoal, já finalizando minha fala, a provocação que eu tinha hoje era essa, né? Isso aqui, mais, na verdade, é um convite a vocês ao autocuidado, né? A importância aqui do cuidado psicológico, de se fazer terapia, de buscar um médico, isso não é vergonha alguma. Reforço isso muito na operação, espero que todo mundo aí que esteja me ouvindo, né, das CIPAs, se cuidem, né? A gente está vivendo um momento muito difícil, no mundo geral, né? A gente está vivendo uma guerra, a situação economia, né, a situação política, tudo isso acaba afetando a gente, para além de toda a nossa história de vida. E é isso, né? Agradeço muitíssimo aí, caso alguém tenha alguma coisa a falar, eu estou à disposição. Mauro, obrigada pelas palavras. Eu vou até aproveitar, então, vou contar um depoimento meu. Nós, mulheres, a gente sabe o que, às vezes, a gente passa na hora de revelar algumas coisas. Entre nós, a gente tem uma liberdade, às vezes, de conversar, que é um privilégio em relação aos rapazes. Eu tive uma situação em que eu ia passar por um desafio, há uns 3 anos atrás, e eu resolvi começar a fazer terapia. Encontrei uma psicóloga, eu tive uma afinidade enorme com ela, e aí, conversando com uma tia
da qual eu tenho bastante afinidade. Comentei com ela, tia, eu estou fazendo terapia, estou gostando muito, minha psicóloga é ótima, umas verdades difíceis de engolir de vez em quando, mas ok. Aí ela, bacana, parabéns e tal, mas faz um favor para você mesma. Não comenta com os homens da nossa família, não, senão eles vão te taxar de louca. Aí eu falei, como assim, tia? Não devia ser o contrário, né? Tipo, porque eles não fazem terapia, eles que são os doidos. Mas fica aí uma reflexão para você sobre a questão de crenças limitantes e preconceitos também, porque é um benefício. E tanto é que, depois que eu comecei a fazer terapia, não precisava continuar, mas decidi continuar. Veio aí a pandemia, o que me ajudou demais a passar por esse período. Inclusive, durante a pandemia, meu único irmão mais velho, faleceu. Então, passar por esse período, tendo a bengala de uma psicóloga, por um momento eu precisei também da medicação, isso foi essencial para mim. Então, fica aí a minha dica, o meu conselho para vocês. E aí, pessoal, continuando a nossa programação... Obrigada. Obrigada, Amanda.